Isso. Peraí que eu posso pôr a rodinha aqui agora. Hoje é um dia de grande alegria para nós, porque nós temos aqui o Marcos Vinícius Gomes, que é um grande jornalista, extraordinário, sensível. Eu dei um livro para ele e dediquei assim, o jornalista que sabe escrever. Você vai fazer uma leitura sobre uma síntese. Vamos lá. Marcos Vinícius Gomes, jornalista, editor e redator da revista Boni Juris, publicação especializada da área jurídica. Foi correspondente do Globo e do portal UOL Notícias em Curitiba. Colunista político diário do Jornal do Estado entre os anos de 2004 e 2008. Foi repórter e subeditor da Gazeta do Povo de 1998 a 2004 e enviado especial à Copa do Mundo da Coreia do Sul e do Japão em 2002. Cobriu a primeira participação do Atlético na Libertadores da América, em 2000. Bacharel em jornalismo na PUC de Campinas, acadêmico de Direito e pós-graduando em formação docente na Uninter. Muito bem. Nós temos então um roteiro. Então, é a palavra com o nosso Marcos. Aqui está marcado um tempo de 20 minutos, mas não há, digamos Fala assim... à vontade, né? Daí só me interrompe, né? E daí, na hora que o senhor quiser. Vou pegar meu papelzinho aqui, que claro, eu fiz uma colinha aqui, uma pequena colinha. Estou estudando direito. Todos aqui estão em que período? Vários. Começa a partir de qual para fazer estágio? Terceiro ano? Terceiro ano. Aí eu estou atrás ainda, estou no terceiro período. Sou ainda estudante, sou um calouro em relação a vocês. Eu resolvi fazer direito porque eu comecei a trabalhar numa revista jurídica que é a Boni Juris, não sei se vocês conhecem, agora virou um revistão, são de 280 páginas, ela tem uma roupagem jornalística, agora inclui entrevistas, inclui uma matéria de capa, além das doutrinas, jurisprudência, prática forense, toda mas ela vem bonita, não trouxe, o cara que não sabe vender produto. Eu não trouxe. Mas tem por aí, né, professor? Temos. Nós recebemos no escritório. Vocês recebem? Tá. Bom, gente, eu estava vindo para cá e ontem a Marli tinha me mandado os livros que vão ser sorteados, inclusive um deles é esse aqui, a trombeta do Anjo Ligador, do Dr. Trevisan. E Dr. Trevisan é um cara que me influenciou muito, a literatura, na parte da literatura, porque eu estava lá em São Paulo, morava em São Paulo e tinha aquelas antologias escolares de contos brasileiros. Não sei se vocês pegaram isso, sou mais velho. Era edições de ouro, aqueles livrinhos pequenos, você acha por aí no centro, né? Tão legal aquilo. E daí eu tô lendo lá tinha vários escritores e tinha um do Dalton Trevisan. O nome do conto é um conto muito famoso dele que chama Uma Vela para Dario, que é muito baseado num recorte de jornal a história. É tão cômica a história, até se vocês não leram, eu recomendo. É bem pequenininho, como todos os contos do Dalton Trevisan. E ele conta ali trechos desse morto, conta sobre o morto, que o morto, conforme desacende uma vela, de repente ele está lá vestido, de repente ele já está sem o paletó, de repente ele já está sem um dos sapatos, né, sem o par de meia, de repente quase que ele está no fim do dia, quando enfim chega o Instituto Médico Legal para recolher, ele já está praticamente em cuecas já. É interessante a história. Bom, eu quero... depois, esse é a trombeta do Anjo Ligador, para vocês verem os tempos 80, final de 80, começo de 90, as editoras aqui padeciam, estavam em total crise.
E a Trombeta do Anjo Vingador do Dalto Trevisan foi lançada pela editora do Pasquim, a Codecri. Eu lembro? Ah, claro. A Codecri lançava livros assim que estavam fora do circuito, digamos. Era interessante. E depois ele veio, agora ele está na Record faz muitos anos, vai fazer 94 anos agora, dia 14 de junho. Tá meio sumido, não sei se está escrevendo alguma coisa, deve estar, tem muita saúde ainda. É um nosso recluso famoso, né? Um vampiro famoso. E tá por aí, todo mundo sabe onde ele mora, todo mundo sabe, só que se você enxergar o Dalton Trevisan andando pelas ruas, o curitibano pelo menos, vai abaixar a cabeça e vai passar do lado e não vai falar com ele. Agora, se for uma pessoa de fora, provavelmente vai querer pedir um autógrafo. E claro que ele não vai dar autógrafo nenhum, provavelmente ele vai xingar até a pessoa. Ele vai xingar. Entendeu? Como ele já tentaram entrevistar ele várias vezes e xingar. Ele é um personagem. Né? Já tentaram seguir ele, já tentaram fazer várias coisas. E ele sempre escapou. Eu comparo ele sempre, o Dalton Trevisan, com outro recluso famoso, só que esse americano, que é o Salinger. Quem leu O Apanhador no Campo de Centeio? O Apanhador no Campo de Centeio é um livro clássico, vende até hoje 200 mil exemplares por ano no mundo. E ele escreveu esse livro, publicou em 1950. E desde então, ele publicou apenas um livro de contos a mais. Foi o único romance da vida dele. Influenciou muita gente. Muita gente. Você encontra esse livro, acho que reeditaram agora recentemente. Ele morreu em 2013, acho. 2013 ou 2014. Morreu velhinho também, muito velhinho. Mas ele já não escrevia mais. Diziam que ele escrevia dentro de casa. Mas até agora não apareceu nenhuma obra. Ele deixou de escrever. Mas certamente é um dos escritores mais famosos do mundo. Como será o Dalton Trevisan assim que ele morrer, porque a gente parece que espera as pessoas morrerem para elas ficarem famosas, né? Bom, eu estava indagando aqui, pensando em vir para cá, tem aquela história de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, e eu estava pensando quem veio primeiro, a literatura ou o jornalismo. E eu acho que foi o jornalismo. Porque se a gente pensar que há 30 mil anos, quando o homem começou a escrever nas paredes, ele estava fazendo ali literatura ou ele estava fazendo jornalismo? Certamente ele estava contando a própria história. E quando ele fez os desenhos lá, as pinturas rupestres, que vocês encontram aqui em Ponta Grossa, tem algumas cavernas ali que você pode encontrar, ele estava falando sobre ele mesmo, ele estava dando notícias sobre ele mesmo. Claro que de um modo ficcional, porque quando ele usa a ficção para transformar o fato em linguagem. Não é que ele pega o fato e está transformando aquilo em outra história. Ele está pegando o fato e está transformando em uma linguagem que para nós é acessível. Você entende ali que tem um homenzinho com uma flecha, enfrentando uma fera, ou você entende ali que tem um homenzinho enfrentando outros homens. Talvez ele tenha exagerado, porque ele queria ser o herói da própria história. Talvez ele tenha aquela fera não fosse um leão enorme que ele está mostrando ali, fosse um gato selvagem, ou aquele grupo que ele estava enfrentando ali não era de 10 homens, era só de 2, mas tudo bem, essa é a minha história, deixa eu dar uma exageradinha, contar fake news. A fake news, é uma fake news, não totalmente, né? Porque na verdade ele se baseia na própria história. Tem uma frase nos jornais que existia no Notícias Populares era um jornal de São Paulo, muito popular, um
Jornal Notícia Popular e Popular. Mas era um jornal que é chamado da imprensa marrom, a gente chama de imprensa marrom. Como lá nos Estados Unidos chamam de imprensa amarela. Aqui, imprensa marrom, vocês já sabem por quê. Não vou nem dizer por que é imprensa marrom. Concluam vocês mesmos. Então, eles publicavam notícias e inventavam em cima de fatos. Por exemplo, teve um caso bem famoso, que é do bebê diabo. Teve um caso lá de uma criança em São Paulo nos anos 80, puxa, acho que é nos anos 80, que nasceu lá com uma pequena deformação, na periferia de São Paulo. E o repórter foi lá, presenciou. Só que quando chegou na redação, poxa, só isso aqui? Ah, vamos inventar alguma coisinha em torno disso. Então tinha até um lema, na redação, e esse cartaz eu vi, dizia assim: apure os fatos antes de distorcê-los. Existia esse cartaz, eu não sei se era uma brincadeira ou não, mas a gente pegava, apurava, realmente apurava, tinha informação ali e depois virava um bebê diabo. Que era, inclusive deu várias capas do jornal, assim, naquele tempo que tinha os varais, que você lia as varais nas bancas, que você lia todos os jornais, assim, um do lado do outro, ia vendo o que tinha. Então eles faziam, só que os efeitos especiais eram terríveis, gente. Imagine, era uma foto preto e branco e o cara desenhava mesmo um chifrinho ali na cabeça, estava evidente que era, não se mostrava, a foto era de um bebê fictício, não mostraram, né? Não podia, né? Acho que tinha limites até, pelo menos, éticos para mostrar uma foto de bebê ali. Devia ser um bebê, uma foto antiga, e eles colocaram ali. Bom, eu falei do surgimento da imprensa, que eu acho que vem ali das pinturas rupestres. Acho que a gente não pode negar que ali havia informação, até hoje há informação. E a literatura, ela vem nesse caminhar. Se a gente pensa que a escrita surgiu 70 mil anos só atrás, que o Homo sapiens veio há 200 mil anos, é tudo muito recente. Agora imaginemos que a escrita, propriamente dita, o desenvolvimento de linguagens é mais recente ainda. Para você evoluir e chegar até a literatura, você vai até Gutenberg, século XV, quando ele inventa ali os tipos móveis, né? A prensa e os tipos móveis, que era assim. E a primeira coisa que ele imprime, inclusive, é a Bíblia, né? As páginas da Bíblia, só que ele impressa páginas por páginas. Isso já era, você divulgava, no caso, a Bíblia, porque eram os jornais dos jornais, né? Ali tinha todas as regras, inclusive, as regras, olha que importante. Era o nosso manual de regras. E vinha, apesar do direito romano lá atrás, mas a gente ficou na obscuridade do direito romano até o século XV. A gente só foi conhecer Platão através de Agostinho no século V e depois Aristóteles através de São Tomás de Aquino, certo? Vocês já estudaram isso também? São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, que se inspirou em Aristóteles e provou a existência de Deus naquela grande, aquela súmula enorme que ele escreveu. Ele diz que provou a existência de Deus. Ele fez 2.000 perguntas para ele mesmo e imprimiu 2.000 respostas. E ali ele provou a existência de Deus, naquela lógica aristotélica, né? Seguindo a lógica aristotélica. Mas eu chego na imprensa de Gutenberg para chegar em Lutero também, logo depois, que olha como as coisas estão relacionadas.
Gutenberg e logo em seguida as 95 teses do Martinho Lutero. Por que as 95 teses do Martinho Lutero, ele pregou ali na porta da igreja, né? Por que elas disseminaram rapidamente? Por causa da imprensa. Olha ali, a gente começa a ver o jornalismo nascendo. E no século XV, XVI começa a ver o jornalismo nascendo. Mas claro que demorou muito tempo. Mas aí a gente tem um problema. Olha que questão. Ele escreve as 95 teses, mas ninguém lê. Porque todo mundo era analfabeto. Imagina, a Europa inteira era analfabeta. Como é que se fez essa comunicação? Imprimia-se, distribuía-se, iam para as igrejas e o pastor lia para os seus fiéis. Foi através da oralidade que se divulgou as teses e que se divulgava a Bíblia também. Isso provocou também, porque ele também traduziu para o alemão a Bíblia do São Jerônimo, que é escrita em latim. Ele também, o que ele fez? Ele também divulgou o alemão e divulgou a alfabetização. E começou a alfabetizar as pessoas, em alemão, obviamente, através da Bíblia. Olha que as ligações que a gente vai fazendo, os links que a gente vai fazendo na história. Até chegar ao romance, daí nós estamos falando de ficção propriamente dita, isso demora mais 3 séculos. Só no século XIX, com Balzac, você vai afirmar de fato a existência do romance. Nós estamos falando de 2 séculos atrás. A literatura vem no século XIX com Balzac. Pô, ele escrevia compulsivamente, escreveu 95 romances em 50 anos, porque ele viveu 51 anos só. Ele escrevia e reescrevia. Escrevia em pena de ganso, reescrevia, mandava para o tipógrafo, ele escrevia a noite inteira, daí de manhã ele tomava entrava no banheiro, colocava um pano na cabeça, ficava deitado e pensando no próximo romance. Ele estava ali. Enquanto isso, quando ele estava pensando no próximo romance, vinha as provas tipográficas para ele. E ele corrigia elas todas. Ele rabiscava. Ele devia ser punha os tipógrafos em pânico. Ele deixava os caras loucos. Ele escrevia tanto, que a pena de ganso já não servia mais para ele. Ela gastava muito rápido. Então ele pegou a usar pena de corvo. Ele usava a pena de corvo para escrever. Escrevia compulsivamente. E estava sempre correndo para pagar as dívidas dele. Ele vivia endividado. Estava sempre escrevendo para ganhar dinheiro. Estava sempre fazendo isso. Para a gente chegar ao jornalismo, que já é no fim do século XIX, porque a gente tem que pensar que tem que ter um processo de alfabetização para chegar ao jornalismo, que só vem no fim do século XIX. Quando você pensa naquele menininho gritando extra, 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 quando a gente pensa em 1870, 1880, começo do século XX lá nos Estados Unidos, é tudo muito recente. E, no entanto, você vê o jornalismo, se ele começou de fato lá pela década de 10, um século depois ele está quase acabando. Dos moldes que ele existia, né? O jornal impresso, né? Hoje a gente quase não vê. Quer dizer, vemos que existem aí, mas aqui, por exemplo, em Curitiba, a Gazeta acabou faz 2 anos. A Gazeta impressa ela só está disponível na internet. Para chegar ao que eu quero chegar, que é o novo jornalismo, que é como ele fez que a gente tem uma mescla do que é a literatura com o jornalismo, que foi um passo importante, né, professor? A gente estava comentando isso ali no escritório do professor, que era o tempo que você lia notícia, e não só lia notícia, você reportava e guardava. E tão boa que era, e tão inspirador que era. As críticas literárias, as críticas de cinema que eram feitas,
Isso não é nostalgia, não, viu? Isso não é nostalgia. Isso é um tempo em que a gente apreciava a palavra escrita. E que a gente não quer que morra. A gente não quer. A gente não quer que vire tudo linguagem do WhatsApp. O VC, aquela coisa rápida, aquele português meio troglodita, aquela coisa meio, né? Você fala rapidamente, claro que você comunica. Telegráfico, hoje você comunica se você omitir vogais, você comunica só com as consoantes. Porque a pessoa vai entender, ela faz a ligação, né? A sinapse lá, faz a ligação e consegue entender. Tem testes aí que te mostram isso. Mas aquela riqueza, a riqueza do texto, a gente comentava, isso já não tem mais. Isso era uma coisa que te dava prazer, que te inspirava no dia a dia. Por isso a literatura. Talvez a literatura tenha se distanciado um pouco da nossa... Porque acho que entrou num processo aí de psicologia, romances psicológicos que quem escreve aquilo nunca estudou Freud, gente, sabe? Acho que falta um pouco de realidade, de associação com a realidade, com a associação com o direito, por exemplo, para contar as histórias. O jornalista até outro dia o jornalista não, é o contrário. O advogado até outro dia era também jornalista. Ele cumpriu o expediente e às 5 horas da tarde ele ia para a redação. A professora que era um deles. Escrevia críticas teatrais enquanto estava no escritório trabalhando. Mandava. Ia à noite para a redação e tinha todo... Era muito ligado isso. Era muito ligado. Isso não estou falando de 1940, estou falando de 1980. 1980. Os advogados escreviam. Hoje parece que estão voltando a escrever, pelo menos nas colunas de opinião. Voltando a escrever. E é muito bom que façam isso. Porque ninguém melhor que o advogado que conhece a lei, que tem intimidade com a lei, intimidade com a legislação, intimidade com todo o processo que vai do começo ao fim, porque o jornalista ele escreve o meio. Ele escreve uma notícia que acontece e ela não tem fim. O advogado, por isso que eu estou gostando agora da advocacia, porque eu posso fazer a introdução e posso fazer a conclusão. Eu chego a uma conclusão. O jornalista não pode chegar a nenhuma conclusão. Ele só coloca ali os fatos. Para encerrar, né? Para encerrar, eu falei de várias coisas aqui e eu gosto sempre de fazer aquela listinha de cada livro. Vou indicar os 4 livros. Já indiquei O Apanhador no Campo de Centeio, leiam. J.D. Salinger, leiam. Tem nas livrarias, tem nas bibliotecas, deve ter hoje até em PDF. Machado de Assis, tudo. Não leia manuais de jornalismo. Você quer aprender, às vezes o cara fala, pô, como é que eu vou aprender? Eu quero aprender a escrever melhor e tal. Não leia manuais de jornalismo, por favor. Leiam a literatura mesmo. Machado de Assis era jornalista. Né? Leiam Álvares de Azevedo, tudo do Álvares de Azevedo. Norberto Bobbio, que vocês estão acostumados a ler, leiam, ele escreve muito bem. Leiam. Acho assim, bem legal. E leiam eu acho que é um ícone do novo jornalismo, que ele consegue, ele foi a campo fazer uma crônica policial e fez, acho que um dos melhores livros de todos os tempos, que é o Truman Capote, quando escreveu A Sangue Frio. Ele foi lá fazer uma reportagem para New York, uma pequena reportagem para New York. Ele levou 5 anos fazendo, ele pegou do começo ao fim da história, inclusive todos os processos legais ali envolvendo até a morte dos acusados. Eles acabam morrendo enforcados, são executados no final. Ele acompanhou todo esse processo, inclusive todos os recursos que
acho que uns 5 anos naquele tempo, porque demorava menos tempo. Hoje o condenado fica 30 anos na cadeia. Naquele tempo acho que eles ficaram 5, acho que era bastante, naquele tempo não tinha tanto, 62 até 68, 69, mas o livro em si, tanto na sua parte jornalística quanto na sua parte literária, é fantástico. Leiam. Tem uma nova tradução agora da Companhia das Letras. Foi feita uma tradução. A primeira foi feita pelo Ivan Lessa, um grande jornalista que já morreu, e a segunda foi feita recentemente, que eu não sei o nome, mas a Companhia das Letras lançou. Muito legal. Por fim, deixa eu citar aqui o Charles Dickens, que também é um grande escritor e foi jornalista antes de ser escritor, e ele foi fazer uma matéria, estava em Roma em 1845 e escreveu uma matéria. O título da matéria: Um homem é guilhotinado em Roma. O sujeito lá roubou, matou, assaltou uma condessa na estrada, se não me engano. Só que ele foi, o processo dele, olha que irônico, o homem foi guilhotinado. Ele foi processado na igreja de San Giovanni Degolado, que era por sua vez, essa igreja, uma homenagem ao São João Batista, que todos sabem, né? Aquela história da Salomé, também teve a cabeça cortada. A ironia não sei se ele inventou isso aí, mas não sei se ele inventou, mas que é uma piada, é isso, gente. Obrigado. Nós vimos com a clareza, como diria Nelson Hungria, de sol mediterrâneo, uma exposição clara, lúcida, cercada, digamos, de informações e de história, e certamente é de bom proveito para todos. Com isso, nós continuamos, digamos assim, dentro daquele projeto de literatura e jornalismo, né? Hoje vocês puderam ver uma perspectivas importantes deste tema. Nós agora vamos sortear os livros. O primeiro deles é de Fernando Sabino. O Fernando Sabino tem um livro famoso chamado Encontro Marcado. No Encontro Marcado, ainda não anunciei. No Encontro Marcado ele conta uma passagem de que o jovem estava numa rua de madrugada e viu uma mulher que quis se aproximar dela e disse: sozinha, meu bem? Ela disse: não, com Deus. Passam uns anos, o personagem envelheceu. E aí, desta vez, é uma mulher que chega e diz: sozinho, bem? Ele disse: não, com Deus. Vamos então ver o primeiro. Vitória. Fernando Sabino, nascido em 1923, falecido em 2004. Bem alto, bem alto. Foi um escritor, jornalista e editor brasileiro. Recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio Jabuti pelo livro O Grande Mentecapto e o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. Foi condecorado com a Ordem do Rio Branco, no grau de Gran Cruz, pelo governo brasileiro. Começa a colaborar regularmente com artigos, crônicas e contos nas revistas Alterosas e Belo Horizonte. Em 1941, Fernando Sabino inicia o curso superior da Faculdade de Direito de Minas Gerais. Nesse mesmo ano, reúne os seus primeiros contos no livro Os Grilos Não Cantam Mais. Colabora com o Jornal Literário do Rio, Dom Casmurro, com a revista Vamos Ler e com o Anuário Brasileiro de Literatura. Fernando Sabino faleceu na cidade do Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro de 2004. Aqui está as melhores crônicas de Fernando Sabino. Parabéns. Boa leitura. Segundo, vamos ver quem sorteia. A Cláudia sorteou Paulo Thiago. Vinícius de Moraes. Livro de sonetos.
que tem, por exemplo, um trecho conhecido como Soneto de Fidelidade. Diz assim: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada momento, em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Marcos Vinícius Melo de Moraes, conhecido como Vinícius de Moraes, nasceu no Rio de Janeiro no dia 19 de outubro de 1913. Foi um poeta, compositor brasileiro. Garota de Ipanema, feita em parceria com Antônio Carlos Jobim, é um hino da música popular brasileira. Além de ter sido um dos mais famosos compositores da música popular brasileira e um dos fundadores, nos anos 50, do movimento musical Bossa Nova, foi também importante poeta na segunda fase do modernismo. Foi também dramaturgo e diplomata. Em 1929, iniciou o curso de Direito na Faculdade Nacional do Rio de Janeiro. Em 1933, ano de sua formatura, Vinícius publica seu primeiro livro de poemas, O Caminho para a Distância, onde reúne suas poesias. Não exerceu a advocacia. Em 1943, Vinícius de Moraes é aprovado no concurso para diplomata. Vai para os Estados Unidos, onde assume o posto de vice-cônsul em Los Angeles. Voltou definitivamente ao Brasil em 1964. Em 1968, foi aposentado compulsoriamente pelo ato institucional número 5. Vinícius de Moraes faleceu no Rio de Janeiro em 9 de julho de 1980, devido a problemas decorrentes a uma isquemia cerebral. Muito bem, agora, Dalton Trevisan, a trompeta do Anjo Vingador. Alessandro. Dalton Trevisan nasceu em Curitiba, Paraná, no dia 14 de junho de 1925. Recebeu o Prêmio Camões de 2012, pelo conjunto da obra. É considerado o maior contista brasileiro contemporâneo. A publicação do seu livro, O Vampiro de Curitiba, de 1965, lhe valeu o apelido, por causa de seu temperamento recluso. Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Paraná, exerceu a advocacia durante 7 anos, mas abandonou a atividade para trabalhar na fábrica de cerâmicas da família. Estreou na literatura com a novela Sonata ao Luar, 1945. Em 1946, liderou em Curitiba o grupo literário que publicava a revista literária Joaquim, tornando-se porta-voz de vários escritores. Publicou na revista seu segundo livro, 7 anos de pastor, em 1946. Dalton Trevisan foi o vencedor da 24ª edição do Prêmio Camões de 2012, anunciado no dia 21 de maio. Foi eleito por unanimidade pelo júri pelo conjunto da obra. O Prêmio Camões é uma das maiores honrarias para autores da língua portuguesa. É uma parceria entre os governos do Brasil e de Portugal e a cada ano acontece em um dos dois países. Muito bem. Parabéns, meu caro. Obrigado, professor. Bem, agora nós temos um sorteio do exemplar da Academia de Letras. Olha, tem temas aqui muito interessantes. Viver a Crítica, Viver a Música, Eduardo Virmont. Verdi, 200 anos, o maestro Colarusso. Noite de Jazz em Curitiba, Roberto Mugiati. Eu era feliz e não sabia, Paulo Vítola.
Guerra do Paraguai, História do Paraná. Então, a revista tem temas de poesia, de conto e de história. Vamos então sortear com quem? Foi o Rodrigo. Com o Rodrigo. Tá bem, Rodrigo. Combinado. Um curtinho. Revista da Academia Paranaense de Letras, número 64, 2014. Artigos, crônicas, poemas, crítica, discursos, etc. Vários autores. Obrigado. Bem, agora vamos ver os acadêmicos que farão exposição, que é o livro distribuídos na sessão anterior. Eles leram e vêm falar. Por exemplo, Franciele, O Fio da Navalha, extraordinário romance, extraordinário filme também. Então vamos lá. O Fio da Navalha é uma obra escrita por Somerset. O Fio da Navalha é uma obra escrita por um autor que nasceu na França em 1800 e pouco. Ele depois ficou órfão aos 10 anos, ele teve uma infância difícil. E Somerset escreveu essa obra muito linda numa época em que muitos autores também escreviam obras dos meninos que voltavam da guerra. Esse livro ele tem a parte que conta entre 1919 e 1939, fase um lapso temporal entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Ele é muito especial e enfático porque se destacou pela história tão bonita. Eu queria destacar que o Fio da Navalha, o nome foi retirado de uma das doutrinas indianas. Chama-se Upanishads, ou também Upanishadas, que é como se fosse uma doutrina hinduísta e tem um significado espiritual que conta muito da essência da espiritualidade e da meditação do ser humano. Aqui na capa do livro tem até uma imagem de Nepal e é muito bonito, assim, porque toda a história ela é envolta num personagem que busca a espiritualidade, como que ele faz para encontrar a evolução. Então, os meninos vão muito jovens para a guerra, né? Ele morava nos Estados Unidos, ele era da burguesia americana, e quando ele vai à guerra, ele perde o melhor amigo da vida dele. Então, quando ele volta da guerra, tem uma noiva linda, querida, uma burguesa também esperando por ele, tudo certo para ele casar. E ele volta com uma outra imagem sobre a vida. Ele quer buscar, encontrar essa espiritualidade, essa evolução que ele busca. Então, para ele encontrar isso, ele vai procurar fazer uma temporada fora dos Estados Unidos, ele vai morar em Paris, ele escolheu um lugar péssimo, né? Então, a noiva deveria ter ido junto, se fosse eu, teria ido junto. Então, chegando lá, ele ainda não se sacia, ele não se satisfaz, ele não encontra o ápice da evolução espiritual dele. Aí ele começa a ler muito sobre a Índia e Nepal, e ele vai fazer essa expedição, toda essa busca de informações e de meditação para que ele possa encontrar uma evolução aqui na Terra. Me chama a atenção porque eu já passei por momentos assim que eu busquei uma espiritualidade elevada. Momentos em que eu era bem menina, assim, faz uns 15 anos, e eu nasci numa religião, então eu precisei buscar a minha espiritualidade em outras coisas também. Então eu fui buscar como que funciona a doutrina hinduísta, como funciona a doutrina espírita, como funciona o catolicismo. E é um livro bem especial para mim por esse sentido que tomou, porque eu comecei a praticar meditação para reduzir minha ansiedade. E é um livro bem especial para mim, eu gostei muito porque me identifiquei com o autor, assim, eu gostei, sabe? Então eu super recomendo, indico aos colegas que possam ter a oportunidade de ler essa obra, eu empresto para vocês e que vocês também possam sentir no coração, assim, as coisas que eu aprendi com ele. Tá bem? Muito obrigada. Agora vamos ver o nosso Giuliano com Dom Quixote.
explicação resumida, que a outra É que na verdade isso é só uma adaptação. O Don Quixote original, ele tem cerca de 126 capítulos e foi dividido em duas partes. O primeiro publicado por volta de 1605 e o segundo em 1615. Não confirmo que é 1605 porque eu tenho dúvida se é 605 ou 609. Eu não tenho a recordação exata dessa data. A história de Don Quixote, na verdade, é sobre um homem de meia idade, um leitor assíduo, que lê muito livros de cavalaria e acaba tendo algumas mudanças em sua vida por conta da literatura. Ele passa a querer ser um cavaleiro por conta dos livros de literatura que mencionam a cavalaria. E ele acaba entrando em histórias, em diversas novas histórias que ele imagina, tudo fruto de sua imaginação, que ele acredita ser um bom cavaleiro. Tanto que durante o livro existem várias e várias derrotas que ele passa por conta de não ser um bom cavaleiro e enfrentar sempre medos, onde, por exemplo, ele vê um moinho gigante que o empurra com o vento, ele acredita ser um gigante, e entre outras situações. Ou quando encontra um grupo de atores por volta do início da segunda parte, ele acredita que são demônios e acaba perdendo a batalha dentro dos 10 atores e perdeu os dentes, entre outras situações. O livro, ele, na verdade, ele faz parte de uma homenagem e também uma sátira aos livros de cavalaria dos anos de 1600, que estavam em decadência na época. Então ele faz uma análise, na verdade, mais satirizada do herói, que é um herói que não é tão heróico assim. É mais, na verdade, um charlatão. Infelizmente, no final do livro, acaba acarretando com sua morte. E nessa literatura, o que dá para extrair bem desse livro é como a literatura faz uma diferença na vida das pessoas e como ela pode trazer também mudanças no pensamento das pessoas. Ele somente começou a imaginar ser um cavaleiro por conta da literatura. Então, a literatura realmente é muito potente na mudança das pessoas. E essa é a exposição, uma breve exposição. Lucas, o estrangeiro, Camus. Alberto Camus. Pode começar? Gente, o livro é O Estrangeiro, um livro simples, quando eu digo simples na questão de número de páginas. E antes de começar a relatar o que está aqui, eu queria fazer umas considerações, porque eu acho que esse projeto, além do valor cultural que a gente acrescenta para nós, ele serve para a gente aprimorar o nosso trabalho, o nosso dia a dia. E esse livro foi muito interessante, porque é um clássico, como foi relatado no último encontro, mas ele tem, como eu já disse, 100 páginas. E é uma literatura muito rápida. Eu li, sem brincadeira, eu li ontem esse livro em 1 hora, ou 1 hora e meia, porque ele é muito direto. Só que, por mais que ele seja direto, ele traz uma profundidade, ele expõe claramente. Então eu acho que o que eu tirei desse livro, além da história, é o que a gente pode usar nas nossas peças, né? Que é o que a gente aprimora ali, de ser direto para o juiz entender, mas que ele vê que tem um conteúdo ali, atrás, né? Então, tirando essa consideração, esse livro conta a história, desculpe, eu não sei falar, mas é do Marsault, é uma pessoa, desculpa, eu não sei como fala. Ele é uma pessoa, vamos dizer, tem alguma ausência de sentimentos. E eu achei muito interessante nesse livro, porque todos os outros livros que a gente conversou aqui, que os colegas trouxeram, sempre traz uma emoção. Os livros trazem emoção, trazem sentimentos, e a gente sempre exalta as pessoas que conseguem fazer a gente sentir alguma coisa. E esse livro, justamente, é o contrário. Ele faz a gente sentir nada, porque é uma pessoa que não tem sentimentos. E, em consequência disso, a sociedade, na visão dele, porque é ele que narra a história, você acaba vendo para um outro aspecto. É uma sociedade mais fria, mais rasa. E isso traz algumas consequências na vida dele. Então, o livro começa com a morte da mãe e ele não sente a morte da mãe. E desencadeia alguns fatos. Ele começa a namorar, mas não namora a menina, que é Marie. E tem uma amiga, e tudo que vai acontecendo na vida dele vai passando para ele, como ele... Eu até depois eu fui pesquisar por que ele seria assim, e é muito uma questão do existencialismo. E essa questão dele não ter nenhum motivo para viver, não ter nada que o agarre, e até muito se fala de Deus, que se tem ou não tem Deus, esse livro traz bem pontual, mas eu acho que o fundo do livro é esse.
acaba culminando numa morte. Ele mata alguém. E o outro ponto que eu queria ressaltar, que depois dessa morte, uma segunda parte do livro, a sociedade, porque é um júri popular, né, julga não o crime que ele cometeu, mas julga as características dele. Por que ele cometeu? Na verdade, não pensam no crime, pensam na morte da mãe. Como que uma pessoa que nem sente a morte da mãe, obviamente essa pessoa vai matar alguém. Então, o que eu acho que eu tirei no final, além da parte técnica, é essa questão que a gente está numa sociedade que às vezes acaba direcionando a nossa vida e esse livro mostra justamente ao contrário, que por mais que essa pessoa tenha uma visão totalmente diferente, ela morreu com as suas convicções. E eu achei que essa parte mais especial. Era isso. Agora temos então Gustavo. Pessoal, o livro que eu ganhei, na verdade, foi a revista, né, da Academia Paranaense de Letras, a revista é a número 68. Eu destaquei alguns artigos que mais me chamaram a atenção. Eu vou tentar ser breve e falar pelo menos 3 artigos para não tomar muito tempo. Na verdade, o primeiro artigo é da Maria Sandra, que é a convidada do nosso último encontro, né, professor? Que ela destacou, em princípio, os 130 anos da abolição da escravidão. Então, eu achei muito interessante esse artigo porque ela explica que na época da abolição da escravidão houve uma grande dificuldade na inserção do homem escravizado, né, o ex-homem escravizado, perante a sociedade, pois ele ficou um pouco até sem norte depois que tudo o que de ruim havia acontecido com ele acabou. E ela faz um paradigma muito interessante, na verdade, com os 30 anos, né, em comemoração de 30 anos da nossa Constituição Federal, e compara hoje em dia, dentre todos os direitos, todos somos iguais perante a lei, a desigualdade entre o homem branco e o homem negro, com relação ao ingresso na escola, o ingresso na universidade, o ingresso no mercado de trabalho e a desigualdade no geral. E eu achei muito interessante o artigo tendo em vista isso, porque são 130 anos da abolição da escravidão, e até hoje a gente encontra, né, ela traz inúmeros dados e etc. E a crítica que ela faz elogiando a lei, que é muito importante, mas a crítica é demais porque ela demonstra que a coisa mudou, mas ainda continua. O outro artigo que eu selecionei é um artigo do professor René. O nome do artigo é O Mágico da Palavra, no qual ele explica que, lendo determinados poemas, ele lembrou da sua infância, no qual ele, na verdade, lembra de tardes que passavam no Circo dos Irmãos Queiroz, na Praça Carlos Gomes, onde ele se encantava com as variedades das mágicas que eram trazidas durante o circo. E super interessante que o senhor menciona que o legislador trouxe como direito fundamental, né, a educação, a cultura, e você deixa explícito, na verdade, o direito fundamental à cultura, à infância, onde a criança deve ter esse contato com a literatura, com a mágica, com o circo. Foi isso que eu consegui absorver do seu artigo, muito, muito legal. E o último, na verdade, que eu falo é um artigo do Eduardo Rocha Birmont, que ele faz uma crítica, na verdade, à morte do museu, do nosso Museu Nacional. O nome do artigo é Vergonha, a morte de um museu, onde, depois de todo o acontecido, né, que nós tivemos recentemente com o nosso museu, que foi um incêndio, ele faz uma crítica à Secretaria da Cultura, na verdade, que ela entende que a cultura é entretenimento. E, na verdade, ele explica que a cultura não deve ser vista como entretenimento, isso como direito fundamental. Então, por isso que as políticas públicas devem cuidar melhor da cultura. É isso. Muito bem. Bom, com isso nós encerramos mais uma sessão. Eu acho que todos nós estamos aproveitando, não só pelas leituras individuais que vocês fazem, mas pelas leituras dos colegas que tomamos conhecimento, e isso vai contribuir para aquilo que é fundamental, que é a comunicação. A comunicação no sentido de que,
Para você falar alguma coisa, sobre alguma coisa, você tem que ter um vocabulário. Esse vocabulário se obtém com exercício também. Esse exercício é leitura. À medida que você lê, um jornal, um livro, etc., você vai adquirindo um repertório de vocábulos. Quando você quer escrever uma carta, você está munido de palavras que você pode exprimir a sua ideia. Isso é, no meu entendimento, o objetivo fundamental do nosso programa. Não é, na verdade, para que conheçam literatura e jornalismo, porque isso seria impossível. São fenômenos universais. Não se chega ao conhecimento do que seja literatura e que seja jornalismo em sessões dessa natureza. Mas o que é importante é que vocês todos têm reproduzido o que receberam, têm vivido aquele sentimento, aquela falta de sentimento. Vocês têm entrado na história, vocês têm entrado no assunto. Isso é fundamental, porque como estávamos na sessão anterior, as nossas queridas colegas falaram sobre o fato e a literatura, e eu disse, o jornalista trabalha com o fato, o artista, o escritor, etc., trabalha com a imaginação. Então, meus amigos, eu queria agradecer mais uma vez, dizer que não é obrigatório o comparecimento, hein? Não tem lista para eles aqui. Eles vêm e também não precisa dizer sobre nota para eles e sobre a prova que vai cair, porque independentemente disso, eles estão sempre aqui. Muito obrigado para vocês. Vamos só tirar uma foto, se vocês quiserem ficar sentados, daí todo mundo sobe atrás. Aí. Vamos lá. É que ele não tem nenhum. Não deixa de ser um sentimento. Mas. Mas é verdade. Ele é neto do Friso Siqueira. O que você achou? Gostou?